é transposição do Rio São Francisco, beleza? Pensando em FUVEST e Unicamp, essas matérias caem muito. Essa aula de hoje, especialmente, cai muito. Para o Enem, essa aula nunca caiu, tá? Nunca teve nenhuma questão no Enem de transposição do Rio São Francisco, tá? Não sei se esse ano isso vai acontecer, esse ano 2021, né? Se isso vai acontecer. Mas FUVEST e Unicamp, que a Gabi me pediu, sempre tem questão sobre isso na prova, tá? O que é, conceitualmente, a transposição do Rio São Francisco para que vocês não errem, tá? Transposição do Rio São Francisco, a palavra transposição, ela quer dizer, genericamente, vencer um obstáculo, transpor, tá? Para a gente aqui em termos hidrográficos, a transposição do Rio São Francisco, ela é no sentido de integração de bacias hidrográficas, beleza? Então, é integração de bacias hidrográficas. Não caiam num erro conceitual muito comum da galera achar que em transposição significa desvio, tá? Transpor não é desviar. Desviar significa barrar o rio, a água não vai passar mais, você vai jogar essa água, 100% dela, para um outro lugar. Isso é desviar o rio. Transpor é você integrar bacias hidrográficas, vencendo um obstáculo. No caso da bacia do Rio São Francisco, eu tenho aqui, deixa eu pegar uma outra cor de caneta. Eu coloquei aqui o Rio São Francisco só para a gente entender qual que é a ideia da transposição. Então, está o Rio São Francisco aqui num corte nele, né? O Rio São Francisco ele corre assim, né? Como se você estivesse entrando aqui na folha. Aqui está o Rio São Francisco. Nós temos um obstáculo, que é o chamado interflúvio, que é também conhecido como divisor de águas, tá? Então, a gente tem aqui o interflúvio, que no caso da bacia do Rio São Francisco é chamado de Chapada do Araripe. É um planalto que tem no Nordeste. Qual que é a ideia da transposição? Colocar bombas movidas a energia elétrica, então vai acontecer o bombeamento da água do rio, para que essa água consiga subir o divisor de águas, isso é que a gente chama de transposição, então vencer esse obstáculo, por meio do bombeamento. Então, a gente tem as bombas aqui, que capturam a água do rio, ela é bombeada, essa água, vencendo o interflúvio, e ela é jogada para regiões onde a água dos rios não seja perene, sejam rios temporários ou intermitentes, que em períodos de seca esses rios desaparecem. Então, a gente vai ter o bombeamento, vence o interflúvio, transpõe esse interflúvio, e gera a perenização de bacias hidrográficas que tenham rios temporários, tá? Então, a gente chama perenização de rios temporários. Eu vou escrever isso de novo daqui a pouco. Isso é que é, conceitualmente, transposição, vencer um obstáculo. Isso que é integrar bacias. Eu estou pegando uma bacia do São Francisco, que é uma bacia hidrográfica de um rio perene, é o rio perene mais importante do sertão nordestino, e levando esse rio, essa água desse rio, para bacias hidrográficas de rios temporários. Nesse exemplo da bacia do São Francisco, a gente leva a água para a bacia chamada de bacia Nordeste Setentrional. Para lembrar conceitualmente aí, galera, setentrional significa norte, tá? Então é levar para a bacia da parte norte do Nordeste, a bacia que pega ali o estado do Rio Grande do Norte, por exemplo. Então eu estou conectando com a transposição a bacia do São Francisco perene com a bacia norte setentrional, onde predominam rios temporários. Com a água do Rio São Francisco chegando o tempo inteiro nessa bacia norte setentrional, eu estou levando, que eu estou falando, se eu estivesse fazendo a transposição, tá? Que não sou eu que faço. A gente está levando a perenização para rios temporários. Todo mundo entendeu esse conceito de transposição? Ficou sossegado aí? Carol, calma Ô, que eu já vou Bruno, falar disso, tá? Oi, fala. mas isso tipo, é uma ação antrópica, né? A ação antrópica. Precisa do ser humano para poder fazer esse bombeamento, tá? Precisa de uma obra, inclusive. Além de colocar as bombas aqui, movidas a energia elétrica ou a óleo diesel, tanto faz, tem das duas.
Para a água subir o interflúvio aqui, a gente precisa de obra, que normalmente são canalizações, aquadutos, construídos pelo ser humano, que transpõem o rio, e aí essas águas são jogadas em canais, muitos deles construídos pelo ser humano, e esses canais vão jogar essa água nos leitos dos rios secos, levando a perenização para esses rios. Então, toda transposição, ela é necessariamente ação antrópica. Beleza? Entendeu, Matheus? Beleza? Entendi. Legal. Show de bola. Continuando. Bom, se há integração, quais são os objetivos de se fazer uma obra dessa? Tá? E eu vou estender a explicação para a gente entender quais são as vantagens e desvantagens, tá? Então fiquem tranquilos que a gente vai ter tudo quanto é argumento possível. Qual que é a lógica dessa integração no caso do Rio São Francisco? A obra começa em 2007, é governo Lula, tá? Só que os projetos de integração dessas conexões todas que eu comentei aqui, de bombeamento, vencer o interflúvio, elas datam do Dom Pedro II, do período do reinado. O Dom Pedro II ele falava uma coisa para a transposição do Rio São Francisco, que era o seguinte: a coroa pode ficar sem nenhuma de suas joias, mas ninguém pode ficar sem suas joias, mas ninguém vai morrer de sede no Brasil. Fazendo uma alusão ao custo dessa obra. Então ele falava: a gente pode gastar todas as joias do Império Brasileiro para fazer a obra, mas ninguém vai morrer de sede. Então a lógica do Dom Pedro II era fazer isso. Na época o projeto não foi para frente, ele foi reativado em vários momentos da história do Brasil. Década de 30, no governo Vargas, houve a possibilidade da transposição. Governos militares, anos 60 e 70, de novo vem a transposição. Na época do Sarney, anos 80, de novo o projeto de transposição. Em 2007, esse projeto é aprovado, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista econômico e legal pelo Congresso brasileiro. Foi votado isso na época do Pan-Americano do Rio de Janeiro. E o projeto foi aprovado, foi executado. Na época, existia um custo do projeto e esse custo foi ampliado ao longo da obra, tá? Eu vou falar do custo também. Mas aí qual que é a ideia desse projeto de transposição aprovado em 2007 e executado a partir de então? É a retirar uma porcentagem. Que porcentagem é essa, Bruno? Segundo o projeto, retirar de 1 a 2% da água do Rio São Francisco. Então, o projeto aprovado é retirar de 1 a 2% da água do Rio São Francisco. Aí, Carol, eu respondo a sua pergunta. Se for retirada uma porcentagem maior do que essa, o Rio São Francisco não suporta, tá? Se for retirado de 1 a 2% do volume total da água do Rio São Francisco na sua foz, a foz do Rio São Francisco, a vazão é de aproximadamente 360 metros cúbicos por segundo, o que dá 360 mil litros por segundo que o Rio São Francisco joga no Oceano Atlântico. O projeto fala, então, para retirar de 1 a 2% disso, em torno de 3 metros cúbicos por segundo, de 3 a 4, tá? Vai variar aí um pouquinho. De 3 a 4 metros cúbicos por segundo, o que daria em torno de 4 mil litros de água por segundo sendo retirado na transposição. Segundo o projeto, eu estou falando o projeto, não estou falando a minha opinião, para deixar claro. Segundo o projeto, retirando de 1 a 2%, você não gera grandes alterações no volume de água total do Rio São Francisco, portanto, o Rio São Francisco suportaria esse projeto de transposição. Beleza? Retirando o que está no projeto. O detalhe é retirar o que está no projeto, tá? Então, de 1 a 2%. Te respondi, Carol. Além disso, o objetivo é perenizar, como eu já tinha falado, estou repetindo, perenizar rios temporários. Nesse exemplo nosso aqui, é perenizar especialmente os rios da bacia norte setentrional, beleza? Então, levar a perenização para rios temporários, beleza? Terceira característica e objetivo ao mesmo tempo da transposição do Rio São Francisco: produzir
o abastecimento de açudes. Ô Bruno, o que são açudes? Eu nunca ouvi falar disso. Açudes são reservatórios de água, tá? A ideia da transposição do Rio São Francisco é, além de levar a perenidade para os rios, onde esses rios passam, que agora se tornam perenes com a água do São Francisco, são construídos grandes açudes, grandes reservatórios, para poder acumular essa água. E enquanto esses reservatórios, esses açudes estiverem cheios com a água do São Francisco, a demanda por bombeamento ela fica menor, porque esses açudes são grandes reservatórios para poderem abastecer a população. Ao todo, são 12 açudes construídos na transposição do Rio São Francisco, que diminuem, minimizam a demanda de água constante bombeada do Rio São Francisco. Vocês entenderam? Porque se eu tenho um reservatório, significa que quando esse reservatório enche, eu não preciso bombear tanta água mais. Quando ele começa a esvaziar, eu volto a bombear o volume de água de 1 a 2% para poder abastecer esses reservatórios. Tranquilo? Esses açudes, tanto os rios perenizados quanto os açudes, presta muita atenção neste momento agora. Essa água toda, ela tem algum destino. Então, qual é o destino da água? Prestem muita atenção aqui agora, tá? Segundo o projeto aprovado em 2017, nós já temos aqui 13 para 14 anos do projeto de transposição do Rio São Francisco. Destino da água, muita atenção. 70% da água bombeada do Rio São Francisco, destinada para irrigação, ou seja, agricultura, e, talvez isso aqui seja novidade para todo mundo, carcinicultura. Não sei se alguém sabe o que é carcinicultura. Carcinicultura, meu povo, é criação de camarão, tá? Criação de camarão demanda de muita água, principalmente, nesse caso aqui, o camarão de água doce. E aí demanda de muita água. O que acontece? Grandes canais da transposição do Rio São Francisco, depois de vencido o interflúvio, o divisor de águas, eles são utilizados hoje para criar camarão dentro dele. Açudes utilizando para criar camarão. Então, a ideia é movimentar economicamente a região com a irrigação, pequenos, médios e grandes produtores rurais da região, e a carcinicultura, que é a criação de camarão, nesse caso de água doce, com o objetivo de movimentar a economia regional. Então, 70% dessa água vai para isso. 26% da água da transposição do Rio São Francisco é o abastecimento urbano e industrial, destinado para abastecer cidades, tá? Abastecimento urbano e industrial. E 4%, somando tudo aqui dá 100, 4% destinado para dessedentação, escrevi errado, dessedentação de pessoas e animais. Traduzindo, meu povo, é beber água, tá? Não deixar ninguém morrer de sede. 70% destinado para a movimentação da economia do sertão nordestino, com irrigação e com a criação de camarão, carcinicultura. 26% abastecimento urbano e industrial, que é onde se concentra a maior parcela da população, inclusive está em área urbana. E 4% para a população rural, dessedentação de pessoas e animais na área rural, tá? Então, se a gente pensar de modo geral, somando 26 com 4 dá 30, 30% basicamente é para a população rural ou urbana serem abastecidas. E 70% desenvolvimento econômico com irrigação e criação de camarões. Nesse exemplo que eu dei aqui, o projeto do Rio, de transposição do Rio São Francisco, ele atende, segundo o projeto de 2017, de 2007, aproximadamente, mais ou menos, 12 milhões de pessoas, tá? Então, somando o abastecimento rural, abastecimento urbano, irrigação, criação de camarão e movimentação da economia por meio da agricultura e pecuária irrigada, né, com a água do São Francisco, mais ou menos 12 milhões de pessoas são atendidas pelo projeto de transposição do Rio São Francisco. Alguns estudos falam um pouco mais do que isso, tá?
pode chegar aí a 15, 16 milhões de pessoas, tudo vai depender do nível de extensão indireto do desenvolvimento da economia, tá? Mas diretamente, o sertão nordestino atendido na bacia norte setentrional, principalmente os estados do Ceará, de Pernambuco e do Rio Grande do Norte, 12 milhões de pessoas que terão água 24 horas por dia chegando nas suas propriedades. Carol, açude é tipo uma barragem, exatamente, só que ela só serve para guardar água, ela não gera energia, tá? Ela é um grande reservatório só de água, é uma barragem, reservatório de água. Inclusive, recentemente, aí, deve ter um mês e meio, houve o rompimento de uma tubulação de um açude, tá? Porque o açude fica com essa água acumulada, como uma grande hidrelétrica, mas sem gerar energia, e tem as tubulações que saem para poder abastecer os cursos d'água e a população. Uma tubulação dessa rompeu recentemente e foi meio que um desespero para a galera que estava perto. Tem vídeo disso. Maria Clara, esses 12 milhões envolvem quem consome os produtos da agricultura e carcinicultura ou só produtores? Só a população local, tá? Quem vai ser atendido diretamente, tá, Maria Clara? Por isso que eu falei que esses 12 milhões, eles podem se transformar em mais milhões de pessoas, se a gente for pensar em toda a cadeia produtiva, né? Mas esses 12 milhões é só quem vai ser abastecido diretamente, é quem está diretamente localizado e atendido na bacia norte setentrional, nordeste setentrional, desculpa, tá? Tem que desmatar, Carol, vou falar do desmatamento, tá? Vou falar do desmatamento, Carol. Ô, Bruno, Fala. esse açude é tipo Cantareira lá de São Paulo, assim? Tipo Cantareira, exatamente, um grande reservatório de água, que serve só para reservar água. Perfeito, Augusto. Exatamente e outra coisa isso. Também, esse projeto, esse modelo de fazer a transposição, ele foi inspirado em um outro país? Porque eu sei que, por exemplo, nos Estados Unidos, na Califórnia, eles têm exatamente a mesma coisa. Exatamente. A transposição, no caso do Brasil e da Califórnia, inclusive, ela é inspirada em 2 outros projetos. Curiosamente, os 2 deram errado, tá? Quer dizer, deram certo, mas deram errado. O primeiro deles é a transposição dos rios que desaguam no mar de Aral, que fica lá na Ásia, que fica no Cazaquistão, e a União Soviética criou a transposição dos 2 rios que desaguam no mar de Aral para poder irrigar a produção de algodão. Só que eles pegaram tanta água do rio, dos 2 rios, que eles conseguiram secar os rios e secar o mar de Aral. O mar de Aral hoje ele tem menos de 10% da água que ele tinha na década de 60, porque a retirada de água, que aqui na transposição fala de 1 a 2% da vazão total, a retirada de água lá na ex-União Soviética foi muito maior, que não foi sustentável para o rio. Deu errado porque secou o rio e o mar de Aral. Deu certo em algum momento porque conseguiu produzir algodão. Mas hoje em dia não consegue produzir mais nada porque secou o rio, então não tem água para irrigar. Um outro projeto que é inspiração tanto para o Brasil quanto para a Califórnia é a transposição do Rio Jordão feita por Israel. Tá? Exatamente, Carol, tem um monte tem um monte de navio que fica no meio do deserto, né? Porque os rios ficaram nos bancos de areia encalhados e aí a água secou e não tem para onde levar o navio. Exatamente. E tem um projeto que é o projeto de transposição do Rio Jordão feito por Israel. 30% da água de Israel vem do Rio Jordão, que é um problema também. Deu certo porque abastece a população, movimenta a economia, ninguém morre de sede. Beleza, em Israel, que é um clima seco, como é o caso do semiárido nordestino, só que no caso de Israel, eles estão tirando mais água do que é possível, do ponto de vista sustentável hidricamente. E eles estão secando o Mar Morto. Israel está fazendo com o Mar Morto parecido com o que o Cazaquistão e a União Soviética fizeram com o Mar de Aral. O Mar Morto está diminuindo o seu volume de água de uma maneira muito acelerada, em função do volume de água, além do que deveria, sendo retirado, transposto da bacia do Rio Jordão. São os 2 projetos que inspiram o projeto da Califórnia e o projeto de transposição do Rio São Francisco. Por isso, no caso do São Francisco, retirar de 1 a 2% apenas, tá? A ideia é minimizar a chance do Rio São Francisco secar em função da retirada da água do rio. Beleza, Augusto? Espero ter respondido sua pergunta, tá? Mas é inspirado em projeto. Beleza, legal. Bom, transposição do Rio São Francisco é esse. 12%, 12 milhões de pessoas atendidas diretamente, fora as indiretas na sequência da economia. Vence um divisor de águas por bombeamento,
retira de 1 a 2% da vazão na foz do Rio São Francisco, né? O que é um volume relativamente pequeno, pensando só nessa porcentagem. Objetivo é perenizar rios temporários, abastecer açudes, que são grandes reservatórios, destinar água para irrigação, para carcinicultura, consumo urbano e industrial, dessedentação de pessoas e animais em ambientes rurais nessa região do norte do sertão nordestino. Em questão de vestibular, galera, questão aberta, por exemplo, talvez, vocês têm que ter exatamente noção do que é o projeto. Eu vejo um monte de gente xingando o projeto. Se a aula fosse presencial, por exemplo, aposto que ia ter um monte de gente com a mãozinha levantada para poder criticar o projeto. Aí eu vejo muita gente criticando o projeto sem ter o fundamento teórico do projeto, tá? Então eu coloquei o fundamento teórico. O que é o projeto aprovado lá em 2007? Ponto. Esse projeto, ele tem 2 eixos de transposição, tá? São dois pontos de bombeamento de água, tá? 2 pontos diferentes. Um ponto, ele está na cidade de Cabrobó, e outro ponto é o eixo de Monteiro, tá? Cabrobó é em Pernambuco. E outro é no eixo de Monteiro, que é no Rio Grande do Norte. Então, existe a água do Rio São Francisco e 2 pontos de retirada de água. Nesses 2 pontos, configura-se o chamado eixo norte, que é o eixo que abastece o Ceará, e existe o eixo leste, que é o eixo que abastece parte do Rio Grande do Norte, parte da Paraíba, beleza? 2 eixos de transposição, somando as 2 retiradas de água para os canais, imagine que esse azul mais escuro sejam os canais, de 1 a 2%. É como se um canal ficasse com 1% e o outro canal ficasse com outro 1%. 2% da vazão total do Rio São Francisco. O rio segue de Minas Gerais está aqui no médio alto São Francisco, ele corta a Bahia inteira, chega em Cabrobó, um eixo de transposição, chega no eixo de Monteiro, o segundo eixo de transposição, eixo leste e eixo norte. Vou marcar aqui com uma cor, um desenho diferente aqui, para vocês guardarem que são 2 eixos, beleza? Somando esses 2 eixos de transposição, ao todo dá quase 700 quilômetros de canais, tá? De transposição do Rio São Francisco, para cada um deles, beleza? Então, a gente está falando aqui de uma transposição que ela pode atingir quase 1.500 quilômetros de extensão, tá? Ao longo dos canais, dos canos, das áreas de bombeamento e etc. Ponto. Bruno, num projeto desse tamanho, tem que ter argumento a favor e tem que ter argumento contra, tá? Então, eu fiz um levantamento aqui para ser o mais didático possível e tentar ser o mais imparcial também, para a gente entender quais são os prós e quais são os contras. Primeiro, argumentos favoráveis. O estímulo à agricultura regional. Então, a gente tem o estímulo à agropecuária. Beleza? Que a gente pode pensar uma agropecuária em diferentes escalas. A gente pode pensar o estímulo à agropecuária desde o pequeno produtor ao cara que tem uma agricultura e uma pecuária de subsistência, até o latifundiário, já que a água é destinada para irrigação. De acordo com o projeto, em primeiro lugar para os pequenos, segundo lugar para os médios e sobrando água para os grandes. Então, vai estimular, segundo o projeto, toda a cadeia produtiva da agropecuária, o que produz, por consequência, o desenvolvimento da economia regional. Beleza? Então, isso é o pró, tá? É o que tem acontecido no projeto. As regiões que têm recebido a água da transposição do Rio São Francisco, e hoje, 2020, 98% da transposição já está pronta. Todos os canais de transposição do Rio São Francisco já recebem água, né? O atual presidente ele inaugurou recentemente o último canal, porque o canal já estava pronto desde 2018, ele inaugurou o bombeamento, né? Jogar água no canal que transpõe o Rio São Francisco, completando 98%. O que faltam são algumas obras de drenagem, tá? De direcionamento de alguns canais. Mas a obra em si, gente, já está pronta, 98%. Todas as cidades e regiões por onde a água passa, a economia foi melhorada, a produção, a geração de renda, o comércio. A economia regional, ela recebeu um plus, um levantamento econômico em função da presença da água. Terceiro, foi o que eu falei aqui em cima, é a dessedentação. É você levar água para ninguém morrer de sede, nem pessoas, nem animais, tá?
Para mim, o maior argumento, para mim, pessoalmente, o maior argumento da transposição do Rio São Francisco é não deixar ninguém morrer de sede. Isso, para mim, é o essencial. É a dessedentação. Terceiro, se a gente tem melhoria da economia, ninguém mais morre de sede, onde tem a transposição, teoricamente, a consequência é a melhoria das condições de vida, que é o que se observa em grandes extensões de terra, de áreas, onde a transposição do Rio São Francisco chega. Eram cidades e regiões que não tinha vida, era seco, e que com a transposição do Rio São Francisco a gente passa a ter vida nos lugares. E para terminar os prós, se a gente tem dessedentação, melhoria da condição de vida, desenvolvimento da economia, geração de emprego e etc., e estímulo à agropecuária, automaticamente a tendência é ter uma redução do êxodo rural, uma redução da migração populacional saindo do sertão nordestino, uma diminuição dessa fuga de pessoas, já que o sertão nordestino, historicamente, é a principal região repulsora de população. Então, redução do êxodo rural, diminuindo a repulsão do sertão. Então, o sertão, galera, ele não repele a população por condições climáticas, tá? Muita gente fala, a população sai de lá porque é seco, a população sai de lá porque não tem condição de vida. Se você tiver investimento em melhoria das condições de vida no sertão, por exemplo, com a água, a população tende a não sair, como acontece em qualquer lugar do mundo, beleza? Então, no caso de uma redação, no caso de que aí você tem que apresentar argumentações, no caso de uma questão aberta, ou até em alguns momentos questões fechadas, que pedem tanto pró quanto contra, você identificar esses argumentos, é importante você ter na cabeça que existem, mesmo que você seja contra a transposição. Bruno, eu sou contra, tá bom. Mas a gente tem que ter na cabeça que existem argumentos favoráveis à transposição do Rio São Francisco. Assim como existem argumentos contrários à transposição do Rio São Francisco, são argumentos muito fortes. Os contra, primeiro, demanda energia para o bombeamento, que pode ser combustível fóssil, pode ser energia elétrica. Então, significa que, teoricamente, você vai ter que tirar a energia de algum lugar para poder bombear. Numa região que já tem dificuldade em geração de energia, porque tem poucos rios, esse consumo de energia elétrica pode ser um argumento contra. É um argumento fraco, tá? Mas ele existe, porque a demanda por energia desses bombeamentos ela é relativamente pequena comparada à quantidade de energia que o Nordeste gera, principalmente recentemente, gerando energia eólica especialmente. Segundo argumento contra, Carol, é o que você me pediu lá no começo da explicação. Para a transposição, para a construção dos canais, a gente vai ter desmatamento. Então, necessariamente, tem desmatamento da caatinga. Beleza? É onde os canais passam, mas vai ter o desmatamento. Se desmata, tem impacto. Se tem impacto, é um aspecto contrário, que vai produzir a redução da biodiversidade regional, né, nessas áreas onde tem o desmatamento, redução da biodiversidade, presta muita atenção aqui agora. E em algumas regiões pode potencializar a desertificação. Lembrem-se que no Brasil, os únicos núcleos de desertificação, ou seja, de modificação do clima, produzindo climas mais secos do que já são, estão no Nordeste. Desertificação ela só acontece em lugar onde o clima já é seco. E a principal causa da desertificação, produzindo em lugares que já são secos, uma secura maior ainda, é o desmatamento, é a grande causa da desertificação. Então, Carol, você que me perguntou, se produz desmatamento? Sim. E o desmatamento pode produzir modificação climática local e regional? Sim, que é a intensificação dos núcleos de desertificação. Isso é um argumento contrário. Em regiões que já têm áreas desertificadas, tá? Então esse processo pode ser ainda mais impactado. Só que aí a galera que é a favor fala, tá bom, a gente desmata, pode provocar uma seca maior ainda no clima, só que eu estou levando água para a população. Então a gente vai demandar menos de chuva por causa da transposição. No entanto, o antropismo está produzindo uma modificação biológica e climatológica, tá? Em função do desmatamento. Além disso, a gente vai ter um impacto, já que a gente está tirando água do São Francisco, um impacto na
biodiversidade aquática. Se você retira a água de um rio, mesmo que seja pouca água, você vai gerar algum tipo de impacto. Essa biodiversidade aquática é chamada ictiofauna. Beleza? Então a gente gera impacto na biodiversidade aquática do Rio São Francisco. Tranquilo? Em função da retirada. Por isso que quanto menos água retirar, melhor. Quanto mais água retirar, pior. Outro problema, repara a quantidade de argumento contrário. Outro problema é que quem é contra fala, isso daí você pode apresentar inclusive como uma proposta de intervenção numa questão ou numa redação. Existem outras alternativas para se conseguir água no sertão nordestino que não seja a transposição do rio necessariamente. Por exemplo, reservatórios de águas pluviais. Existe um projeto que ele caminhou junto com o da transposição, que é a construção de grandes cisternas que reservam água da chuva, tá? São grandes reservatórios nas casas das pessoas, 5, 10 mil litros, capturam a água da chuva que cai no telhado e cai nesse reservatório que as pessoas vão poder usar no período da seca. O problema dessas outras alternativas é que a gente nunca sabe quando vai chover. E aí, às vezes, a gente pode ter um período de chuva período de seca tão longo que a população consome essa água do reservatório e ela não é reabastecida pela falta da chuva. Isso é um problema. Em regiões do sertão que tem um ciclo de chuva um pouquinho mais bem definido, a gente pode ter essas águas pluviais e cisternas e demandar menos da transposição do Rio São Francisco. Argumento econômico contrário. Custo da obra. A obra agora, tá? Agora, 2020, que está sendo finalizada aí, né? A inauguração das áreas de bombeamento, 20 bilhões de reais. Quando ela foi criada em 2007, a obra estava orçada em torno de 2 bilhões de reais. Então a obra ficou 10 vezes mais cara. Claro que esse encarecimento tem a ver com a própria obra, as demandas que uma obra cria, né? Na hora que você está fazendo, você vai criando novos projetos e novas demandas, mas tem a ver também com o superfaturamento, com as corrupções que existem, mas ela termina, entre aspas, né? Porque faltam 2%, em 20 bilhões, sendo que o orçamento original, né, era de 2 bilhões. E por último, e isso, Gabi, já que você me pediu, ictiofauna. O que eu escrevi? Ictiofauna. É isso aí, Manu. Ictiofauna. Impacto na biodiversidade aquática. Obrigado, gente, por terem respondido aí. Valeu, Gabi. Ictiofauna. Icti com C mudo, tá? Isso, Manu. Ictiofauna. Beleza. Foi, Gabi. Obrigado, gente, por ter me ajudado aí. Ô, Giovana, outras alternativas é porque é o seguinte, como um dos objetivos da transposição do Rio São Francisco é a dessedentação, é levar água para a população beber, animal beber, povo beber, o consumo de água doméstica ele não é tão alto. O que isso quer dizer? Que a gente não precisa, teoricamente, de muita água do Rio São Francisco para a população beber essa água. Então, para o consumo humano, a gente pode ter outras alternativas para conseguir água que não seja a água do Rio São Francisco, para demandar de menos água do rio, tá? Para não ter que tirar tanta água do Rio São Francisco. Quais são essas outras? Criar reservatórios, que são grandes cisternas, para acumular água pluvial. São grandes caixas d'água que você coloca na propriedade do camarada lá, que você coloca no telhado da casa dele e essa água vai cair nessa cisterna, nessa grande caixa d'água de 5, de 10 mil litros. E aí essa água reservada, guardada no período da chuva, serve para essa população se abastecer ao longo do período seco. Com isso, a gente vai ter menor demanda de água da transposição do Rio São Francisco. Entendeu, Giovana? É uma outra alternativa para ter água que não seja a água do rio. Legal. E para fechar aqui os contra, né, que a gente já passou do horário aqui em 4 minutos, para fechar isso daqui, repara o que eu vou explicar agora. Avanço do mar sobre o Rio São Francisco. 2 pontos que eu vou escrever o nome técnico para isso.
que tem acontecido? E isso é real, já está acontecendo, tá? Como a transposição do rio já está pronta praticamente, então tudo que é água do Rio São Francisco já está sendo retirado, então a gente já está variando entre 1% e 2%, queira ou não, o volume de água do Rio São Francisco que atinge o oceano, ele é menor. Como a gente retira a água por transposição, o volume de água que chega no oceano ele é menor. Então, o que se observa nos últimos anos é a redução do volume de água que deságua no Atlântico, tá? Tanto pela retirada por transposição, quanto pelas retiradas irregulares, da galera que põe a bomba por conta própria e puxa essa água. Lá no Rio São Francisco, que não quer nem saber, principalmente na Bahia, para irrigar soja, tá? E aí, irregularmente, a galera tira mais água do que deveria. Aí a redução do volume de água no Atlântico, ela fica muito grande. Qual é a consequência? Todo rio, quando deságua no oceano, ele vem com muita força. Então, a água do rio, ela entra no oceano. Ela pode entrar 1, 2, 3, 10 quilômetros no oceano. Então, a água do rio, ela empurra a água salgada. E uma parte do oceano na foz do rio fica com uma salinidade bem baixinha, quando tem volume e velocidade suficiente da água do rio empurrando a água do oceano. Quando a gente diminui o volume de água, tá? Vou falar, Gabi. Quando diminui o volume de água do Rio São Francisco, uma consequência é que essa água do rio ela começa a não ter força para empurrar a água do oceano. O que vai acontecer? A água do oceano é que começa a tomar a água do rio, principalmente na maré cheia. A água do oceano começa a entrar no rio. Então, quando diminui o volume, o que acontece é que essa força não existe para empurrar a água do oceano, e a água do oceano, principalmente na maré cheia, ela entra no rio. Então a gente vai ter uma entrada de água salgada no rio. Hoje o Rio São Francisco, as medições indicam, até 200 quilômetros para dentro do Rio São Francisco, a partir da sua foz, já tem água salgada, tá? E aí, a água do Rio São Francisco, ela tem dificuldade de jogar na sua foz, ela continua jogando, mas com um volume bem menor. E a água salgada mistura com a água doce, com um volume relativamente grande. Resultado, avanço da água do mar sobre o rio, para eu poder responder as perguntas, que chama isso daqui cunha salina. Isso é um problema sério porque a biodiversidade do Rio São Francisco, como de todo o rio, ela não está preparada para água salgada. Quando a água do rio fica mais salgada, não fica salgada igual a água do mar, né? Fica salobra, a gente vai ter um impacto sobre a biodiversidade e vai ter um impacto sobre o consumo dessa água. A população que consome essa água, que irriga a partir dessa água, ela vai ficar prejudicada. Então, o volume total do Rio São Francisco, quando ele é diminuído, em uma quantidade considerável, acaba que a cunha salina, que é quando a água do rio fica salobra, principalmente perto da foz, impacta o consumo da água, o abastecimento humano e a biodiversidade local. Beleza? Respondendo as perguntas aqui agora, para eu subir aqui que a Gabi perguntou, antes da Giovana, rapidão. O projeto foi aprovado em 2007 ambientalmente. Essas consequências estavam previstas e meio que ignoradas ou foram surgindo durante a construção? As consequências estavam todas previstas. No projeto tem um RIMA, que é o Relatório de Impacto Ambiental. Esses impactos estavam previstos. Só que todo projeto de mineração, de transposição, de construção civil, ele tem um relatório de impacto ambiental. O levantamento que se faz para aprovar ou não é entre os impactos e os benefícios desse projeto, qualquer um que seja, o que vai ser maior, o impacto ou o benefício, o impacto ou o benefício, o impacto ou o benefício. Levou-se em consideração lá em 2007 que apesar dos impactos ambientais, desmatamento, possibilidade de desertificação, possibilidade de existência da cunha salina, os benefícios, os prós desse projeto eram maiores do que os contra. E aí o projeto foi aprovado. Tá, Gabi? Mas tudo tá, se você procurar na internet depois, o relatório de impacto ambiental da transposição do Rio São Francisco, ele é grande para danar, você vai ver que isso tudo está levantado lá. Mas aí levou-se em consideração que os prós foram melhores
do que os contra no peso. E aí o projeto foi aprovado. Giovana, antes do Augusto ali falar, a água para de correr no curso normal, ela continua correndo no curso normal, só que ela vai entrar no oceano, principalmente na maré baixa. E na maré cheia, o oceano é quem entra para o rio. Beleza? Bom, as perguntas aqui, quem está com a mãozinha levantada. Vai lá, Augusto, manda ver. Ô Bruno, na questão da demanda de energia, eu sei que, tipo, lá na Califórnia, eles pegam a água, eles usam a energia para bombear ela para cima, só que depois que ela atravessa a montanha, eles construíram uma usina hidrelétrica para tentar recuperar o máximo dessa energia. Eles também fazem isso aqui no Brasil? Não, no Brasil o projeto não compreende a geração de energia. Tanto é que pode olhar aqui nos objetivos, né? Basicamente, essa primeira parte aqui da explicação, não tem geração de energia. Por isso é uma crítica, né, ao projeto, que ele vai consumir sem gerar energia, tá? Poderia ser um acréscimo, né, ao projeto, igual você falou, mas no do Brasil não tem geração de energia a partir da transposição. Fala, Boechat. Mas isso que o Augusto falou de geração de energia é algo que é possível de ser implantado depois de colocarem nesses tubos esquema de geração de energia, ou ia ter que fazer uma mega obra de novo, assim, ia ser uma confusão? Tem que fazer obra, só que com a tecnologia que existe hoje, da geração por fio d'água, igual a gente já conversou nas aulas, você usa o próprio fluxo da água para gerar energia. Tem que ter obra, mas nada gigantesco não. É possível, tá? Tanto é que existe uma discussão sobre privatização da transposição do Rio São Francisco. Agora que ela está pronta à venda. E dentro dessa privatização, a possibilidade de se implementar a geração de energia no processo de transposição, tá? Não é uma coisa muito elaborada, não. É possível fazer sem muito estardalhaço, tá? É porque aí você geraria energia para bombear. Você bombeia e a própria energia que você produz, você usa para bombear de novo. Exatamente. Você eliminaria, por exemplo, esse argumento contra aqui, né, Augusto? Esse primeiro, que é a demanda por energia para o bombeamento. Perfeito. Carol, no simulado tinha uma questão com uma música sobre a transposição. Aí nela, o eu lírico, que isso, hein, falava que houve um desenvolvimento econômico, mas também o povo do eu lírico tinha ido embora. Esta parte de ir embora é que eu não entendi. A música, Carol, ela não falava necessariamente da transposição. Ela falava da geração de energia e construção de hidrelétricas no Nordeste. E esse ir embora estava relacionado à construção de hidrelétricas de barragens e áreas de barragens e açudes e áreas de alagamento. Então, pessoas que foram obrigadas a sair das suas casas em função do alagamento de regiões. Era isso que ele estava falando, tá? Na construção desses açudes, por exemplo, da transposição, em alguns casos isso não acontece, mas pequenas populações, áreas rurais, isso pode acontecer, tá? Pequenas propriedades serem alagadas por causa do açude e as pessoas terem que ir embora, igual acontece com a construção de hidrelétrica. Beleza? Pessoal, ficou alguma dúvida? A gente estendeu aqui um pouquinho, tá? Peço desculpa para vocês, mas no começo da aula a gente ficou trocando uma ideia.